Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está no ar a nossa 11ª edição do Giro Setorial, que traz principalmente notícias sobre empresas, pesquisa e desenvolvimento, mercado de carbono, negócios, gestão, entre outros assuntos. E nossos convidados especiais para participar deste nosso giro de notícia são os profissionais da Embrapa Florestas, da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, e o CEO da OGE Papéis Especiais, Agostinho Monserroco. Vamos iniciar falando sobre um estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa em 3 áreas, abrangendo a região sul do país e parte de São Paulo. Os resultados desta pesquisa trazem um alerta sobre possíveis impactos na produtividade e capacidade de armazenamento de carbono em cultivos de eucalipto nestas regiões, caso o cenário de mudanças climáticas projetado para o momento se confirme. Mas já adiantamos, caros ouvintes, que mesmo com os possíveis impactos identificados pelo estudo da Embrapa, essas regiões permanecerão aptas ao cultivo do eucalipto. E para falar sobre a importância do estudo, método utilizado e resultados obtidos, conversamos com Josileia Danata, pesquisadora da Embrapa Florestas. Vamos ouvi-la? Bem, o estudo foi motivado pela crescente necessidade de antever os possíveis riscos dos efeitos das mudanças climáticas sobre a cultura do eucalipto, que tem uma importância econômica para o país. A mudança do clima pode imprimir modificações significativas na produtividade das culturas devido às alterações nos parâmetros climáticos. As principais alterações que se projetam no país são aumento de temperatura, redução das chuvas ou também uma irregular distribuição das chuvas e maior ocorrência de eventos extremos, como estiagens, secas, ventos, chuvas intensas. E antevendo essas alterações, nós podemos projetar qual será o impacto nas culturas, como feito neste estudo para o eucalipto. Os impactos podem ser mais intensos em algumas regiões do país, como vimos no estudo. Com essas informações, é possível planejar as melhores práticas, sejam elas de manejo silvicultural ou mesmo de introdução de material genético adaptado, para minimizar ou mesmo evitar os impactos das mudanças climáticas na produtividade do eucalipto e, consequentemente, também no armazenamento de carbono da floresta, e assim contribuindo duplamente para o enfrentamento das mudanças do clima. A pesquisa utilizou o modelo RadGen-2 para a projeção da precipitação pluviométrica, da temperatura média, da evapotranspiração, da deficiência hídrica, da ocorrência de geadas e da temperatura mínima, até 2040, em intervalos de 10 anos. A projeção a cada 10 anos é um diferencial da pesquisa, visto que outros estudos adotam intervalos maiores. O estudo aponta os riscos climáticos e qual o impacto na produção do eucalipto em 3 locais com produção consolidada de florestas plantadas, que são Itapetininga, em São Paulo, Telêmaco Borba, no Paraná, e Otacílio Costa, em Santa Catarina. O detalhamento da pesquisa indica variações na vulnerabilidade desses ambientes e destaca também o potencial de acúmulo de carbono da floresta de eucalipto, indicando como e em que quantidade esse indicador poderá ser afetado. Josileia, das áreas analisadas, conforme a pesquisa da Embrapa Florestas, 2 poderão sofrer poucas alterações na produtividade e uma será mais impactada. Você poderia nos contar quais são essas áreas e as alterações esperadas, especialmente para aquela que será mais impactada caso o cenário de mudanças climáticas projetado se confirme? No estudo do clima futuro, nós adotamos o cenário climático RCP 8.5 do painel intergovernamental de mudança do clima, considerado o cenário mais pessimista, porém realista com os nossos padrões de emissões de gases de efeito estufa. Nas projeções de clima futuro, a região de Itapetininga deverá ser a mais impactada, com o aumento do número de meses com déficit hídrico, passando de 4 no período de 2010 a 2020 para mais de 8 meses na década de 2030 a 2040. Essa falta de água pode superar 200 milímetros por ano, o que afetaria a produtividade da cultura do eucalipto na região,
com reduções projetadas da ordem de 10% na produtividade. Em Telêmaco Borba, o impacto projetado foi menor, mas ainda presente. E em Eutacílio Costa, não foi observado impacto negativo da mudança do clima na produtividade e no acúmulo de carbono na floresta de eucalipto. Mas vale destacar que o potencial produtivo de Itapetininga e de Telêmaco Borba é bastante elevado, com médias de mais de 50 metros cúbicos por hectare ano na rotação. E também vale lembrar que a produtividade nacional média gira em torno de 35 metros cúbicos hectare ano. O que se pode dizer, Josileia, sobre a questão hídrica no período atual em relação à produção e produtividade do eucalipto? A produção de eucalipto, como qualquer outra cultura, demanda água para sua produção. A falta de planejamento e de preparo para cenários climáticos de disponibilidade hídrica irregular pode sim impactar negativamente a produção agrícola. É necessário investir em estudos e em práticas de manejo que consigam usar a água de forma mais eficiente. E para finalizar, perguntamos a Josileia quais outras observações foram realizadas a partir desse estudo. Outra variável que observamos impacto foi o carbono acumulado na biomassa da floresta de eucalipto, devido à redução projetada na produtividade. As perdas acumuladas em termos absolutos são significativas e podem chegar, na região de estudo, a mais de 8 milhões de toneladas de carbono em 2035, representando uma perda de 2,5% do carbono acumulado nas florestas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A região de estudo representa aproximadamente 20% da área com eucalipto no país, o que demonstra o elevado potencial dessa região em contribuir para a qualidade ambiental e as políticas de controle das mudanças do clima, abrindo também uma excelente oportunidade para a comercialização de carbono na forma de créditos, uma vez que o país tem se organizado para implementar as regras desse mercado. A investigação científica baseada em dados de campo de longo prazo e a projeção de cenários são importantes ferramentas de planejamento e de tomada de decisão, que podem auxiliar na redução da vulnerabilidade dos riscos climáticos diretos no setor florestal no futuro próximo. Antever as possíveis mudanças é uma forma inteligente de se preparar e até mesmo de amenizar os riscos de impactos advindos das mudanças do clima, e assim manter o elevado potencial da região e das florestas de eucalipto em contribuir para a qualidade ambiental, bem como confirmar as oportunidades do setor florestal dentro do contexto de economia verde e de descarbonização da economia. Agradecemos a participação de Josileia Danata, pesquisadora da Embrapa Florestas, nesse nosso giro de notícias e ressaltamos o apoio da Klabin no desenvolvimento desta pesquisa, indicando aos nossos ouvintes o site embrapa.br para conferir mais detalhes sobre o estudo. E vamos seguir, Patrícia, aproveitando a deixa sobre os assuntos que envolvem as árvores cultivadas, para falar agora sobre a Associação Gaúcha de Empresas Florestais, a AGEFlor, e o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria. As instituições se uniram à produtora cultural Simples Assim para promover 5 webinars sobre temas relacionados ao cenário do setor de base florestal no Rio Grande do Sul. Destacamos aos nossos ouvintes que o primeiro evento online abordará as florestas e a água e será no próximo dia 7 de outubro, quinta-feira, às 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela página da AGEFlor no Facebook. Portanto, anotem aí para participar. Os eventos seguintes irão colocar em pauta também a relação do cultivo de florestas plantadas com as mudanças climáticas e o sequestro de carbono, os novos mercados dos bioprodutos e da bioeconomia e a integração universidade e empresas. As atividades são gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia e sempre às 9 da manhã, com estimativa de duração de 1 hora. Outra dica para os ouvintes e que pode interessar aos pesquisadores e profissionais do setor é que a Suzano disponibilizou o resumo público do Plano de Manejo Florestal com as práticas adotadas pela empresa em seu negócio florestal em Mato Grosso do Sul. O documento, publicado anualmente, também contempla os aspectos sociais, ambientais e econômicos das operações florestais da companhia no estado e está disponível no site da empresa. E
esses estudos são de suma importância para o setor. Vale dizer que são essenciais e se somam a outros que contribuirão para construir o tão sonhado mercado de carbono. Com certeza, Patrícia. Inclusive, esse é o tópico da nossa próxima entrevista aqui no podcast, que fala sobre as experiências internacionais desse mercado a partir do estudo da CNI lançado recentemente. Abordando iniciativas da União Europeia, México, do Western Climate Initiative no Canadá e Califórnia, Japão e Coreia do Sul, o objetivo foi o de apontar elementos comuns que possam ser úteis para a reflexão sobre a governança do mercado de carbono no Brasil. De acordo com dados do Banco Mundial, as iniciativas de precificação de carbono cobrem cerca de 21,5% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, com 64 iniciativas implementadas ou em estudo. Os preços de comercialização variam entre $1 e $137 por tonelada de dióxido de carbono, CO2 equivalente, sendo que mais de 51% das emissões cobertas por sistemas de precificação de carbono têm preço médio de $10 por tonelada de CO2 equivalente. Conversamos então com Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Davi, obrigada por participar deste nosso programa. E perguntamos quais são as vantagens do mercado de carbono para as indústrias nacionais e quais as perspectivas para os próximos anos? Bom, ao contrário da taxação de carbono, né, que vai trazer um aumento tributário nessa agenda, o caminho que a CNI escolheu foi pelo mercado de carbono, o mercado regulado de carbono. E dessa forma, o que a gente vem trabalhando em prol de uma segurança jurídica, de um melhor ambiente de negócio, de regras claras, para que todos esses créditos, todas essas permissões sejam transicionadas de uma forma bem estruturada e possam convergir, para uma transição para uma economia de baixo carbono a partir de capacitações, de tecnologia e inovação que a indústria brasileira possa fazer uso. Além disso, tem a questão do cumprimento das nossas NDCs, são as chamadas metas que foram estabelecidas no âmbito do Acordo de Paris. Então, junto com a parte de conservação florestal, com a parte de energia e também com a agenda de economia circular, a precificação de carbono vem para compor essa estratégia de redução de emissões. Davi, entre os principais pilares apontados pelo estudo estão 6 importantes pontos: liderança no executivo, descentralização, criação de novas estruturas, organização dos sistemas de compensação, interface com o setor privado e formas de interação com setores não regulados. Qual deles você considera mais desafiador e como a CNI vê a urgência da implantação desse mercado? Acho que todos os pilares são importantes, e todos eles têm uma relação bastante forte com a questão da governança, ou seja, precisa a gente estabelecer quais os setores e indústrias que poderão estar presentes quando fosse falar em planejamento, em definição de metas, em setores regulados. Então, é muito importante que a indústria esteja presente aí também dentro dessas negociações, numa governança mais estruturada, envolvendo também aí a parte do governo. Claro que a gente precisa falar também na chamada MRV, que é monitoramento, relato e verificação, ou seja, como desenvolver um sistema robusto, que possa contemplar toda essa qualificação, toda essa metodologia, para que a gente possa ter uma orientação mais estruturada quando se fala em política pública. A arrecadação de toda essa agenda, garantir que essa arrecadação seja aplicada também numa agenda de economia de baixo carbono, seja para capacitação, seja para atração de investimentos via tecnologia e inovação de baixo carbono. Quem que vai regular esse mercado também precisa ser discutido. E a urgência que está sendo dada aí dessa agenda que vem sendo debatida há algum tempo já, primeiramente no âmbito do Executivo, a partir do projeto chamado PMR, um projeto conduzido pelo Ministério da Economia junto com o Banco Mundial, onde foi definido várias alternativas de encaminhamento quando se fala em precificação de carbono, principalmente considerando aí a parte de mercado. Mas agora o debate ele está concentrado no Legislativo, a partir do projeto 528, um projeto que está no início de tramitação, mas que tem vários atores aí já discutindo, vários conceitos, várias diretrizes,
vários caminhos para que se possa implementar um mercado de carbono, no mercado doméstico, aqui um mercado de carbono brasileiro. Para isso, a CNI tem se debruçado bastante também, interagindo bastante com os setores, principalmente aqueles regulados, e recentemente fez, inclusive, um estudo comparativo internacional, onde tentamos enxergar, trazer boas práticas também, alguns aprendizados para que a gente pudesse aplicar nessas discussões do mercado de carbono doméstico. Realmente, a implantação do mercado de carbono será muito importante, especialmente para o setor de florestas cultivadas. Muito obrigada pela contribuição da CNI neste nosso giro de notícias, por meio da participação do executivo Davi Bontempo. Seguindo com mais informações em nosso giro setorial para contribuir com a valorização do setor de base florestal, destacamos que, conforme a agência de notícias Reuters, o Brasil regulamentou a CPR Verde, a Cédula de Produto Rural, um título que visa estimular o agricultor a preservar a floresta. Segundo nota da Presidência da República, a CPR Verde está relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas, e abre alternativa de mercado para as empresas interessadas em compensar suas emissões de gases de efeito estufa. Conforme estimativa do Ministério da Economia, com base em estudo, trata-se de um mercado potencial de 30 bilhões de reais em 4 anos, levando-se em conta a certificação de créditos de carbono das florestas brasileiras. E com estas informações sobre mudanças climáticas, produtividade do eucalipto e o potencial do mercado de carbono para o setor de celulose e papel, encerramos o nosso primeiro bloco com um resumo de notícias do nosso Giro Setorial, 11ª edição. Nosso segundo bloco de notícias do Giro Setorial é voltado à gestão e estratégia das empresas, e também dedicamos um espaço para reconhecer as últimas conquistas das companhias. Vamos começar com a participação da Hoje Papéis Especiais, que, ao completar 10 anos de atividades no Brasil no mês de setembro, ressaltou seu projeto de expansão que deve ampliar de maneira significativa a capacidade produtiva da empresa. Vale dizer que seu processo produtivo tem sido estruturado de acordo com as práticas sustentáveis, sendo que a estratégia do grupo Odd Holdings é crescer em mercados fora do Japão, e a unidade brasileira foi uma das escolhidas para cumprir tal plano. Para falar sobre esse momento, ninguém melhor que Agostinho Monserroco, presidente da empresa no Brasil. Agostinho, primeiramente, parabéns à Hoje Papéis Especiais pelo aniversário e por toda a trajetória do grupo. E obrigada por aceitar nosso convite para participar deste podcast ABTCP. Gostaríamos que você comentasse qual o balanço desses 10 anos de operações e quais foram os principais marcos de superação da companhia. A sensação é de grande satisfação por conta de todo o trabalho realizado durante esses anos. A Hoje Papéis Especiais é líder na América Latina e tornou-se uma unidade muito importante para o grupo. Estamos entre os 10 negócios mais relevantes da Hoje Holdings Corporation. Ficamos bastante satisfeitos com a confiança que temos de nossos acionistas. Nesse período, ampliamos nossa atuação no mercado, sempre cuidando das pessoas e preocupados constantemente com o meio ambiente e com a comunidade na qual estamos inseridos, seja através das práticas sustentáveis presentes em todas as etapas de nosso processo produtivo, seja nos investimentos. Esses 10 anos de empresa são resultado de uma jornada que temos realizado junto com nossos colaboradores. Acredito que um de nossos principais momentos de superação foi quando a Hoje Papéis se estabeleceu, em 2011. O maior desafio em um processo de fusão é trazer uma cultura nova, ou seja, praticamente montar uma nova empresa. Tivemos que criar áreas que não existiam, como por exemplo, jurídico e supply chain, e assim consolidar nosso plano. Não foi um processo fácil de se fazer, com todos os problemas operacionais característicos. Mas conseguimos desenvolver um trabalho por meio de todo o aprendizado decorrente do tempo de experiência dentro da empresa. E é justamente esta vivência que nos sustenta agora e está sendo fundamental nesse período de pandemia da Covid-19. Ano passado, precisamos remodelar toda a rotina organizacional, o que fez com que adotássemos uma série de novas práticas
que possibilitaram melhorias como a otimização de reuniões. Ano a ano, desafios como vivenciar o nosso valor segurança e atingir os resultados para os acionistas fazem parte de nossa rotina e temos tido sucesso na execução dos objetivos. Além disso, Agostinho, o que você poderia afirmar sobre as perspectivas da companhia para os próximos anos? Estamos vivendo hoje um momento de consolidação de um investimento de relevância para o grupo, que nos leva a planejar o que deve ser feito daqui 5, 10 anos. A hoje vislumbra uma série de novas possibilidades, como o estabelecimento de mercados diferentes que antes não existiam. Ao contrário do que se imagina, a digitalização oferece uma oportunidade enorme para os nossos negócios, pois com o crescimento das compras online, a comercialização de etiquetas térmicas também aumentou. É um período realmente especial, que pede um olhar mais atento para investimentos em pessoas e em práticas de gestão. Trabalhamos bastante para nos prepararmos para esse futuro. Nossos parabéns novamente à Hoje Papéis Especiais, aqui representada pelo seu CEO, Agostinho Monserroco, e desejamos vida longa, sucesso e crescimento para todo o time da Hoje Papéis Especiais. E agora, mais uma importante notícia. A International Paper Brasil virou Silvamo, a empresa de papel do mundo. É isso mesmo, caros ouvintes. Com foco na produção de papéis para imprimir e escrever, a Silvamo, ex-International Paper, anunciou na semana passada esta mudança e afirmou que a decisão traz consigo o conceito de uma empresa independente, tendo o Brasil uma relevância ainda maior na estratégia global da companhia. O novo nome fala sobre a conexão da empresa com as árvores. Silvamo combina as palavras latinas para floresta, Silva, e amor, amo, que tem como significado único o amor pelas florestas. Obrigada pela explicação natural e romântica, Thaís. E completo, a mudança vai além da marca. Como uma empresa autônoma, a Silvamo terá maior flexibilidade estratégica, uma liderança e equipes fortes, fábricas de papel em regiões competitivas do Brasil, Estados Unidos e Europa, e marcas icônicas como Chamex, Chamequinho e Chambril. No Brasil, a Silvamo emprega cerca de 3.000 profissionais em 3 unidades industriais, localizadas em Mogi Guaçu e Luiz Antônio, em São Paulo, e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que produzem mais de 1 milhão de toneladas de papel não revestido por ano, além de mais de 100.000 hectares de florestas de eucalipto e vegetação nativa no estado de São Paulo. E anunciando novidades em sua governança corporativa, a empresa da vez agora é a Cenibra. Em anúncio realizado na última semana, a empresa deu início ao seu programa de diversidade e inclusão. Atualmente, a Cenibra está realizando um censo para conhecer melhor o perfil dos empregados, identificar oportunidades de melhoria e definir as estratégias de promoção da equidade e de um ambiente mais inclusivo. Para o diretor industrial e técnico da Cenibra, Júlio César Torres Ribeiro, em documento divulgado pela companhia, as políticas de diversidade e inclusão exigem mudanças de hábito e maturidade para serem implantadas. Abre aspas, disse Júlio. As transformações culturais aceleraram muito fortemente nos últimos anos como mudanças disruptivas. Temos que acompanhar essas transformações. O programa traz reflexões que entram em conflito com algumas questões que temos no nosso subconsciente. Precisamos então fazer uma reflexão sobre esses pontos e crescer, não só na empresa, mas em todos os ambientes. Fecha aspas, ressaltou o diretor técnico industrial da Cenibra, Júlio César Torres Ribeiro. Em breve, o diretor industrial e técnico estará conosco para falar sobre esse importante assunto. Portanto, caros ouvintes, acompanhem os próximos podcasts ABTCP. E mais uma notícia que comprova que o setor evolui a passos largos no âmbito da governança é que a Suzano foi reconhecida como a melhor empresa do setor de papel e celulose na 21ª edição da premiação Valor 1000, sendo um dos principais pontos por desempenhar um excelente papel social. O anuário é realizado pelo Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E quem também está comemorando seus avanços em conceito ESG é a Voit, que recebeu o selo verde conferido pela Copermit
pela destinação adequada de resíduos eletrônicos. Desde 2012, a companhia conta com uma parceria com a Cooperativa de Reciclagem de Resíduo Eletrônico, que recolhe máquinas, fios, equipamentos sem uso ou quebrados e garante o descarte correto dos materiais que podem ser inseridos novamente na cadeia produtiva. Para se ter uma ideia, entre 2019 e 2020, o Grupo Voit no Brasil descartou mais de 10 mil quilos de eletroeletrônicos inservíveis, e esta importante iniciativa foi premiada, impedindo que os materiais sejam expostos em aterros sanitários ou armazenados de maneira incorreta. Parabéns à Voit pela iniciativa. E seguimos o nosso giro falando agora da Falcone, que é colunista da revista O Papel. Quem acompanha sabe. Com mais de 30 anos de experiência de mercado, a maior consultoria brasileira de gente e gestão da América Latina, a Falcone, refletiu sobre como poderia amplificar seu papel diante do mundo dos negócios e o seu propósito na sociedade, e agora então anunciou um novo posicionamento de marca. Ao rever seu posicionamento, a empresa buscou harmonizar a tradição de seu legado com os códigos contemporâneos do mundo atual, uma vez que a tecnologia exige que pessoas e organizações sejam flexíveis e estejam sempre prontas para a mudança. O novo posicionamento da Falcone é traduzido em uma nova marca que reflete as transformações contínuas da sociedade e do ambiente de negócios. Para compartilhar essas mudanças, a Falcone lançou uma campanha de comunicação integrada que conversa com diferentes perfis em diversas plataformas. O podcast Perguntas que Nos Movem, um filme manifesto e conteúdos personalizados para cada plataforma são algumas das ações. Confira no canal da Falcone no YouTube o filme manifesto completo que sintetiza o conceito desse reposicionamento. E vamos então concluindo este segundo bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel, para vocês ficarem muito bem informados. Seguindo com o nosso podcast ABTCP Giro Setorial neste último bloco, vamos às dicas de eventos e oportunidades de carreira. Anotem nas suas agendas. Dia 18 de outubro, das 15 às 16 horas, será realizado o lançamento do levantamento do nível de mecanização na silvicultura, pelo Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal do IPEF, PCMAF. Peço licença aos ouvintes para mandar um abraço ao professor Brito do IPEF e parabéns pela organização do evento. O estudo, realizado desde 2015, apresenta nesta edição os resultados de um trabalho de cerca de 2 anos, com informações inovadoras sobre as duas principais culturas florestais, o eucaliptus e o pinus, e tem como base as empresas associadas ao Instituto, as filiadas aos programas cooperativos PCMAF e ao PPPIB, Pesquisa do Pinus no Brasil, entre outras, totalizando 20 empresas participantes. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do IPEF e contará com a presença de Cássio Fagundes, especialista em desenvolvimento e excelência de operações florestais da Cenibra. Terá ainda a participação de José Batista, especialista em desenvolvimento operacional florestal da CMPC, além do líder científico, professor Saulo Guerra, e do coordenador executivo Guilherme Auguri, ambos do PCMAF. E agora, muita atenção, jovens em início de carreira. A Valmet abriu vagas para universitários nas 3 unidades no Brasil: Araucária, Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Sorocaba, em São Paulo. Líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, a empresa lançou o programa de estágio Valmet 2022, #FirstStepForward, que selecionará estudantes universitários para vagas nas unidades da América do Sul. Parênteses, inclusive este anúncio sobre o programa de estágios da Valmet está na edição de setembro da revista O Papel. Acessem lá em opapeldigital.org.br e confiram. No Brasil, os novos talentos poderão atuar nas unidades citadas e no Chile, em Concepción e Nascimento. Os candidatos deverão cursar a partir do penúltimo ano do curso de graduação e ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia. O contrato será válido por 12 meses, com início em janeiro de 2022.
Para participar do processo seletivo do programa #FirstStepForward, o candidato deve se cadastrar no site valmet.com, nas abas Sobre a Valmet, depois Carreira, clicar em Programa de Estágio 2022. As inscrições estão abertas até o dia 22 de outubro. E olha outra notícia boa para os novos talentos do setor. A Suzano prorrogou as inscrições para o Programa de Estágio 2022 e os jovens têm até o dia 12 de outubro para realizar o cadastro. Ao todo, serão mais de 200 vagas para atuar nas áreas florestal, industrial e corporativa da companhia nos estados de São Paulo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pará e Ceará. A previsão é que os novos talentos iniciam o estágio na companhia em fevereiro de 2022. Até lá, o processo de seleção será realizado em formato 100% online, considerando 3 etapas principais: inscrições e avaliações, desafio online com cases de negócio e entrevistas finais de seleção. Para se inscrever no Programa de Estágio 2022 da Suzano, basta acessar o site da Companhia de Talentos, grupo ciadetalentos.com.br/estágio Suzano 20221. E para finalizar esse podcast, a BTCP Giro Setorial com mais uma ação muito especial das empresas, os laboratórios de qualificação profissional criados pela Paper Excellence serão a porta de entrada para que jovens e adultos vivenciem um processo de imersão empreendedora, com direito a mentorias para inclusão digital e acesso a novas tecnologias. A primeira sede regional do Paper Lab foi inaugurada no último dia 29 de setembro no Distrito Federal, e a previsão é que novas unidades sejam construídas em outros estados onde a empresa atua, como Mato Grosso do Sul e São Paulo. O projeto piloto do Paper Lab foi implementado no Paranoá, região administrativa do Distrito Federal, e conta com uma sala composta por 15 computadores com acesso à internet. O projeto tem como parceira a ONG Programando o Futuro, que atua no fortalecimento das iniciativas da sociedade civil por meio do empoderamento digital de comunidades em todo o país. Entre os cursos profissionalizantes ofertados estão informática básica, suporte técnico em informática, economia circular, habilidades socioemocionais, empreendedorismo e transformação digital. Os interessados em participar das aulas e mentorias podem se inscrever pelo site programandoofuturo.org.br. A primeira edição será formada por esses 6 cursos, para a formação de até 100 alunos com duração de 6 meses. É isso aí, Patrícia, e vamos fechar nosso giro setorial desta semana como sempre, agradecendo a todas e a todos que nos ouviram nesta 11ª edição do programa. E para dizer também que já atingimos a marca de 1.500 streamings nas plataformas de áudio. Obrigada a todos os ouvintes que permitiram a conquista desta nossa marca. E reforçamos o nosso convite a todos e a todas para nos enviar mensagens com seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail podcast@btcp.org.br. Aguardamos vocês. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.